quão difícil é viver o processo de Deus. É preciso entendermos como vasos na mão do oleiro, que não estamos postos na mão de qualquer um, estamos postos na mão do nosso Criador. E se Ele nos colocou em um processo, é porque Ele quer nos aperfeiçoar e quer nos trazer muitos aprendizados. Porque como a sua própria palavra diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus acima de tudo, sabemos que o que estamos passando agora é algo que vai nos ensinar mais tarde. Entenda que o processo com Deus é um processo para nos dar maturidade para quando recebermos a bênção de Deus. Pois não tem como receber bênçãos da parte de Deus sem passar por um processo. Nesse processo a gente precisa entender que certas coisas da nossa vida não vão mais nos caber. Ciclos e amizades vão acabar, mas isso não é porque Deus quer nos ver tristes, mas é porque Ele quer forjar o nosso caráter através das provações. Uma vitória sem um processo gera a falta de maturidade. Se Davi já fosse elegido rei antes de passar pelo processo de ser pastor de ovelhas, ele provavelmente seria um homem soberbo. Por isso foi necessário que Deus provasse ele, colocando ele para dormir em cavernas em noite de perseguição. Se José não passasse pelaquele processo de ser humilhado pelos seus irmãos quando ele fosse governador, seria muito exaltado e com certeza orgulhoso. No nosso processo vai existir noites escuras em que a gente só vai conseguir chorar, e nem conseguir falar direito em oração conseguiremos. Mas que mesmo nesses dias venhamos reconhecer o poder e a força que o nosso Deus tem. Saiba que você é a menina dos olhos de Deus. E o que está acontecendo em sua vida não é o inimigo que está tocando, pois ele não tem poder na nossa vida. Só a partir do momento que abrimos brecha. Saiba que esse tempo, esse processo é difícil. Passar por um processo com Deus não é fácil. Há um momento de ser provado na água, há um momento de ser provado no fogo, no deserto, nos vales. Mas não desista de manter o foco firme em Cristo. O próprio Filho de Deus teve um processo aqui na terra, tendo que se sujeitar às aflições do mundo por amor de você e de mim. O irmão Tiago deixou para nós como igreja a seguinte passagem. Em Tiago 1, do verso 2 em diante vai dizer: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Saiba que esse período de processo, de provação, é algo para te tornar um ser humano maduro, quanto fisicamente quanto espiritualmente. O Senhor não chama pessoas para agirem como crianças, mas como homens e mulheres que estão dispostos a aceitar o chamado que Deus tem em sua vida. Lembre-se que o povo de Israel não conquistou a terra prometida do dia para a noite. Eles tiveram que passar por um processo dentro do deserto. E não se esqueça, não murmure nesse seu tempo. Ai, nesse tempo ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo. Israel murmurava e acabou ficando 40 anos no deserto e não conquistaram a terra prometida, só os seus filhos. Faça diferente, como Tiago falou, persevere, porque assim você será um cristão maduro e alcançará as vitórias que Deus tem em sua vida. Nesse seu deserto pode ser que ninguém tem visto as noites escuras que você tem passado com Deus, mas Deus sabe e Ele está agindo mesmo em silêncio. Há um tempo de ser raiz e há um tempo de ser caule. Raiz, ninguém vê crescer. E se você está passando por um processo de raiz, saiba que esse tempo vai ser um tempo de você extrair e não de exalar. A planta, no momento de que ela está crescendo suas raízes, ela vai se aprofundando, buscando nutrientes na terra e se fortalecendo, para que quando ela cresça para cima, ela possa estar estruturada e sobreviver por muito tempo. Assim é a vida do crente. Ele cresce primeiramente para baixo, em humilhação perante a Deus. Mesmo que ninguém veja as suas raízes profundas crescendo, Deus está vendo e te recompensará. Quanto mais extraído for, mais a sua árvore será saudável. Agora, quando for o tempo de florescer, todos terão que ver. Mas esse
é o último estágio da planta. Nós, como cristãos, sabemos que Deus propôs uma carreira e uma corrida para cada um correr. E quando florescermos, não iremos morrer como as plantas. Nosso corpo pode até experimentar, mas o nosso espírito não, pois pertencemos a uma pátria que está além deste mundo. Não deixe com que o processo de Deus traga traumas em você, mas sim momentos de aprendizado, por mais difícil que seja. Não guarde mágoas nem tristezas. Esther, mas esse processo está demorando demais, misericórdia. José não foi tornado governador do dia para a noite. Ele passou anos servindo como escravo na casa de Potifar. Para nós não é diferente também. Há um processo para que toda bênção ocorra. Faça como Davi, em meio às provas e perseguições, mas ele escrevia salmos glorificando a Deus. Salomão em Eclesiastes 3, verso 7, que há um tempo de calar e há um tempo de falar. Há um tempo que Deus quer que nós somente ouçamos a voz dele. E há um tempo de que Deus quer que nós proclamamos com nossa boca o que ele tem para falar. Mas saiba que dependente dos processos que você está passando, você é a menina dos olhos de Deus. Você está na palma da mão dele, sendo cuidado e protegido. Ele sabe o que é passar rejeição, afrontas, combates e embates, porque ele não sentiu por teoria. Ele veio à terra e sentiu pela prática, e sentiu na própria carne. Se Jesus sofreu, quem dirá nós como seus servos? Como disse o salmista Davi no capítulo 37 de Salmos, verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Confie no Senhor nesse processo, porque é Ele quem está no controle. O Deus que nós adoramos não é uma estátua e nem uma imagem, é o Deus que se manifesta em tudo do universo. Ele está fazendo isso porque Ele te ama. Jesus disse em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Não se turbar é não ficar aflito, é não se perturbar. Confia e que a paz que excede todo entendimento entre em sua vida. Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci ao mundo. Anime-se, como Cristo venceu, nós também venceremos com Ele. Jesus está com você nesse seu processo.